poder ao Rei Jesus. Aleluia, igreja. Shalom a todos. Boa noite, igreja. Glória a Deus. O pastor ele lança tanto alimento assim, em tão pouco tempo eu começo a viajar no que ele fala, igreja. Muito bom termos esse alimento diário, amém? Abra vossas Bíblias, igreja, em Mateus, no capítulo 13. Aleluias. Glória a Deus. Quem for achando, diga amém. Se coloque em pé, amém. Aleluias. Em alguns escritórios existe uma frase que diz assim: a empresa dividida, ela não cresce. Algumas pessoas leem essa frase e acham essa frase bonita. Ela tem realmente um efeito, porque se aquela empresa não estiver unida, ela não vai crescer, amém? O que as pessoas não sabem é que isso é um provérbio que Salomão escreveu pela influência do Espírito Santo de Deus, quando ele estava sintonizado com Deus, no tempo que ele entendia o que era estar no sagrado. E a gente ouve tantas frases e não sabemos que essa frase é fundamentada na Bíblia, amém? Vale a pena ler a Bíblia, igreja. Você vai estar alguns passos à frente das pessoas. Vamos ler a partir do verso 3, amém? E falou-lhe Jesus por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em um solo pedregoso, onde não havia terra bastante. Então veio o sol e a queimou. Não tinha sol e o queimou. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, fruto a 60, e outro a 30. Quem tem ouvido, ouça o que o Senhor diz. Amém? Vamos orar por essa palavra. Se eu puder dar um título dessa mensagem, seria: o propósito começa pelo solo do seu coração. Então nesse momento eu vou pedir que a igreja ore profundamente pelo seu coração, para que você possa estar recebendo essa palavra de Deus, para que eu possa conseguir estar usando as palavras necessárias que você precisa ouvir essa noite, que eu possa falar, transmitir como instrumento ao Senhor, amém? Andrew. Senhor Deus, encarecidamente eu peço pela tua igreja, por esse momento em que possa ser eu um vaso usado por ti, um instrumento usado pelas tuas próprias mãos. Não permita que eu me perca e deixe de ouvir nenhuma palavra vindo do céu, para que eu possa transmitir com toda clareza ao teu povo, aos teus filhos, o que é necessário para que eles possam sair daqui hoje transformados, renovados, curados, cheios, Senhor, da tua glória, cheios, Senhor, com sede e fome de viver aquilo que o Senhor tem para cada um deles essa noite. Prepare profundamente cada coração, esse solo de uma forma boa, uma terra boa, para que a semente seja lançada, para que a semente venha gerar fruto, e esse fruto venha dar, ó Pai, a tua glória, venha manifestar o teu poder, manifestar a tua presença onde eles estiverem, Senhor. Tudo que poderia bloquear as palavras essa noite, eu repreendo, eu peço mais uma vez que caia por terra, para que o teu povo esteja com os ouvidos limpos e puros, e o coração sensível à tua voz. Amém? Amém, meus queridos? Aleluias, glória a Deus. Podeis assentar. Irmãos, todo mundo deseja descobrir o seu propósito. Acho que a maioria das pessoas tem uma dúvida sobre qual é o seu propósito.
e às vezes se cansam na caminhada de entender qual é o propósito que ela tem a viver aqui com Deus. O porquê ela está vindo à igreja, o porquê... Obrigado, irmã. O porquê ela tem que estar em uma vida santa com Deus, o porquê ela tem que ler a Bíblia, o porquê ela tem que orar. Então ela começa a fazer essa busca, mas no meio do caminho, ela começa a se perder. E ela se pergunta, o que o Senhor quer de mim? O que eu devo, aonde eu devo ir? E o que eu devo fazer da minha vida? O que o Senhor quer de nós? Para onde devemos ir? E o que devemos fazer com a nossa vida e da nossa vida? De forma bem esclarecedora, o Senhor quer uma intimidade com você. Precisamos acreditar quando ele fala em Romanos, no capítulo 8, de que ele está pronto a ser chamado de Abba. E você o chama disso, porque você é filho. Porque você foi adotado por ele. O que devemos fazer da nossa vida, se não o adorar? E não importa a circunstância, por mais difícil que seja, devemos adorá-lo. E isso é um processo contínuo, porque vai existir momentos que as circunstâncias vão vir de formas negativas. E realmente você pode baquear, mas você não pode parar a sua caminhada. Você não pode deixar de dar os seus passos diários. E o que fazer da sua vida se não dar frutos? Fruto esses dignos de arrependimentos e fruto esses que glorificam ao nosso Deus. O propósito começa por esse caminho. O propósito começa quando você decide e aceita entender isso na sua vida. O propósito é a razão pela qual Deus nos criou. O motivo pelo qual você existe. E a semente que Ele plantou em mim para gerar frutos para a glória dEle. Estamos entendendo o que é propósito, amém? Precisamos ter o discernimento de entender que propósito é algo e missão é algo totalmente diferente. A missão é aquilo que você tem uma função, é o seu cargo aonde você estiver. Na sua empresa você tem a missão, seja lá o seu cargo, de operador até ser um chefe, de cumprir o seu papel conforme a sua função. Essa é a sua missão. Aqui na igreja temos a missão daqueles que são músicos, do diácono, daqueles que cuidam das crianças. São a missão que você tem aqui na igreja, é o seu cargo. O propósito está naquilo de você entender ser um estilo de vida. Porque quando você entende para o que eu fui criado, você começa a viver conforme o que você foi criado. Quando você entende para onde você deve ir, você vai começar a viver conforme os seus passos a seguir até o seu objetivo. E quando você entende o que você tem que fazer da sua vida, você começa a viver conforme o propósito de Deus para a sua vida. E que propósito é esse, se não pregar o Evangelho? E como diz Billy Graham, pregue o Evangelho a todo tempo, se necessário, use palavras. É como o pastor falou, na empresa não é lugar de falar de cruz. Mas se necessário, use palavra. E como se vai usar as palavras ser ditas se você não entende as palavras que têm que ser ditas? O Senhor Jesus, Ele fala a primeira vez de propósito em seu chamado em Mateus, no capítulo 7, no capítulo 5, no verso 17. Quando Ele fala o seguinte, eu vim cumprir. E quando Ele fala eu vim cumprir, quer dizer, eu vim obedecer, porque me deram uma ordem. Então todos nós temos uma ordem a ser obedecida. Você veio para cumprir. Você nasceu nessa terra para cumprir algo. E quando nós nascemos, a nossa missão a ser cumprida, o nosso propósito a ser vivido, é anunciar o Evangelho. Ainda que seja estreito, porque Mateus fala a Jesus, Senhor Jesus, eu estou um pouco perdido, porque na lei fala que se eu adulterar é um ato, mas aqui o Senhor fala, se eu cobiçar o meu coração, eu já adulterei. Você fala que se eu só odiar, eu já sou um assassino, mas a lei fala, eu tenho que matar alguém para ser assassino. Então Jesus fala, olha, eu vim cumprir o que o meu pai me mandou. Eu não vim para trazer paz e ordem, eu vim para trazer guerra e espada. Que evangelho maluco. Mas se você tiver em Cristo, você vai entender o que é isso. Que como pode você falar que é crente e aceitar o mundo como ele é? Não, você veio para guerrear contra isso. Não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E acredito que hoje, nos dias de hoje, o mais difícil é confrontarmos e não aceitarmos o que está sendo pregado, o que está sendo bombardeado a nossos jovens e adolescentes, o que nós somos bombardeados se abrirmos a rede social, o que nós vemos no dia a dia, hoje está normal, a pessoa simplesmente andar de mão dada com alguém do mesmo sexo.
E precisamos falar sobre isso, porque nós, evangélicos, entendemos que o Senhor criou homem e mulher irão se unir e serão os dois uma só carne. E não deixará o homem e a mulher, o seu pai e sua mãe, irão glorificar a Deus, multiplicando-vos, adorando a Deus, edificando uma família essa que é a base da sociedade. Então, acredito que se a sociedade não está equilibrada, não está estabilizada, é porque alguém está falhando. E se olharmos para a igreja está falhando. E entendemos alguns motivos. Principalmente, a igreja não está vivendo o propósito. Uma semente só pode encontrar sentido para a sua criação, para o seu nascimento, se primeiro ela morrer no solo que ela cair. Então, se ela morrer no solo que ela cair, essa semente poderá crescer, criar raízes, então formar o seu corpo, enraizecer, sair da terra, crescer, formando os galhos. E a partir daí ela pode fazer aquilo para qual ela foi criada, que é dar frutos. E todas as vezes que nós voltamos a Cristo de uma batalha, todas as vezes que nós voltamos a Cristo de um momento difícil, no mundo espiritual, o galho dessa batalha é pegado pela mão de Cristo, é colocado em você, na sua árvore genealógica espiritual. Então, quando o Senhor Jesus for mostrar para você tudo que você fez, Ele vai abrir aquele telão, e Ele vai te mostrar toda a sua árvore, e os galhos estendidos, e nesses galhos vai mostrar tudo que você passou, e todos os frutos que você conseguiu dar para a glória dEle. No mundo espiritual funciona assim, e isso é muito bom de se ver. Mas Jesus começa falando que Jesus ele não começa falando em seu chamado, em seu ministério sobre destino. Ele começa falando sobre o solo. O solo esse que somos nós. Eu quero dizer que você não está passando por todos esses solos. Você está em um estado de solo nesse momento. Ou você é o solo que está pedregoso, ou você é o solo que está duro, recomeçando. Primeiro solo, ou você é aquele solo duro, ou você é o solo pedregoso, ou você é o solo aonde está vivendo em um local sufocante, cheio de espinho, ou você é o solo de boa terra. Então você não está passando por essas dificuldades, você está em uma dessas dificuldades, você está em uma dessas realidades. Amém? Estão comigo até aqui? Amém, glória a Deus por isso. E que tipo de terra sou eu para o propósito de Deus? Você só vai conseguir viver o propósito de Deus no seu dia, na sua vida, se você entender que fase você está passando. Porque se você ainda é um solo duro, você não se humilhou o suficiente para mudar de solo. Se você é um solo pedregoso, quer dizer que seu coração não está recebendo a palavra de Deus como devia receber e criando raízes. E nós conhecemos isso e podemos sentar e conversar e você me falar como está o seu devocional diário. Então, se você puder me ouvir, eu direi como está o seu solo. Se você está entendendo a palavra de Deus, você está apenas deixando ela passar. Ou você é aquele solo que está em um ambiente sufocante, cheio de espinho, que é esse ambiente que eu posso usar como no começo, as redes sociais sufocando você, as pessoas sufocando você, os problemas onde você está, onde você passa o maior tempo do seu dia, seja no seu trabalho, eu acredito que seja o local que passamos o maior tempo do nosso dia. Se o seu trabalho não está agradável, eu entendo, a culpa é sua, porque você não está materializando um ambiente agradável em oração. Quer dizer, você não está orando antes de trabalhar, falando, meu Deus, guarda o meu dia de trabalho. Que aquela pessoa que poderia me fazer algo mal, você vai repreender, você vai calar a boca dela. E isso acontece em oração. Então, se o seu local de trabalho está assim, se a sua escola está assim, se o seu lar está assim, você está falhando. Então, espinhos realmente vão crescer. Espinhos realmente vão ter força, eles vão te sufocar. Mas se você é um solo de boa terra, você vai dar frutos. Frutos a 100, frutos a 60 e frutos a 30. Que a engenharia chama de 30, 60 e 90. Eles não batem o 100 porque o 100 é a perfeição, mas eles não querem chegar lá. Tudo é fundamentado na Bíblia, igreja. Aleluias. Se cumpra a razão pela qual nasceu. E a palavra do semeador, ela vai nos trazer esses 4 estágios. Eu quero trazer esses 4 estágios para a igreja, 4 pontos para que nós possamos identificar em nossos corações, em nosso dia a dia, tratar esses pontos para alcançarmos o propósito de Deus. Estava ontem eu orando com Deus,
E há um tempo atrás eu não conseguia ver essas coisas. Então ontem eu estava orando e eu vi como essa semana eu baixei a guarda espiritual. Só que para mim eu não tinha baixado a guarda espiritual, porque eu estou jejuando com a igreja em 21 dias. Impossível eu baixar a guarda espiritual. Eu estou em paz. Impossível eu ter baixado a guarda espiritual. Eu tenho os meus momentos com Deus. Impossível eu ter baixado minha guarda espiritual. Mas quando eu orei ontem, o tanto de setas malignas, o tanto de espinhos lançados contra a minha vida, o tanto de mensagens e espinho lançado contra o meu casamento, o tanto de maneira que tentaram me derrubar na empresa, falei, cara, como que eu não via essas coisas? Então, como eu não via isso antes, eu entendi o porquê chegava um certo momento do ano, eu estava desanimado para vir à igreja. Porque chegava um certo momento do ano, eu não queria mais nada com o ministério. Como era difícil se manter no ministério, então eu recorria ao monte em oração. Então eu jejuava mais uma semana de forma mais agressiva. Mas hoje eu entendo que é só porque eu não orei com mais intensidade. Eu entendo que eu não me atentei àquilo que está fora do mundo espiritual e o natural contamina-nos. Então, se não entendemos isso, diariamente seremos bombardeados pelas coisas malignas desse mundo. Porque se nesse mundo fosse bom, não seríamos bombardeados de forma a querer nos afastar do caminho do Senhor. Estão entendendo, igreja? E o primeiro ponto, para que possamos conseguir esse caminhar com Deus e viver o nosso propósito, é humilhar-se. É humilhar-se, igreja. E humilhar é aquele momento que você confessa que você depende de Deus. Humilhar é aquele momento que você confessa que você precisa ser realmente humilde. Porque você não é forte o suficiente para seguir essa caminhada sozinho. Cara, não somos fortes o suficientes. Vou te contar um segredo meu. Eu já recebi ofertas para ir para outra cidade, aonde eu devo ir, lembram? E oferta que na época eu ia ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava na época. Falei, nossa, vai dar um up na minha vida. É tudo que eu preciso para viver os que eu quero, os meus planos. Mas aí eu paro para refletir e falo, olha, eu não posso. E eu usava como desculpa, eu não posso deixar minha mãe aqui sozinha. Porque as pessoas não entendem quando eu falo, olha, eu não posso porque o ministério não é permitido agora. Eu não estou pronto para sair da proteção do pastor Diogo. Se é que vocês entendem esse respeito. Porque quando eu preciso, eu sei alguém a quem recorrer. Quando eu tenho dificuldades, eu sei alguém pedir conselhos. Então eu não estou pronto para sair dessa proteção espiritual e falar, olha, eu posso sair daqui para onde eu quiser, porque eu vou conseguir caminhar sozinho. Eu preciso me manter o meu ego em humilhação diariamente para vencer essa batalha. E não foi uma nem 2 ofertas, igreja. Mas eu preciso entender. E você sabe que o seu ego fala, quando ele fala que você é capaz de sair sozinho, que você é capaz de fazer tudo o que você quer sozinho. Mas você aceitou algo na sua vida há um tempo atrás, principalmente quando você se batizou, que você ia ter um compromisso com essa congregação, que você ia ter um compromisso com o seu líder. E esse compromisso gera-se humilhação. Então, enquanto o seu coração for rebelde o suficiente para você gritar e falar, eu posso seguir meu caminho sozinho, eu posso caminhar sozinho, fala você não vai viver o seu propósito. Você é orgulhoso o suficiente para não viver o seu propósito. Porque para viver esse caminho, você ainda está em um coração duro, onde a semente é lançada e você só absorve o que você quer. E muitas das vezes o que você quer não vai crescer e não vai dar fruto. Então você morre por um momento. Aí de repente vem uma nova palavra que é aquilo que você quer ouvir. E você se anima com euforia. Causa aquela emoção em você, chamada dopamina. E você começa a querer fazer tudo. Até vir a primeira dificuldade. Você fala, olha, preciso dar um tempo e sentar um pouco. Isso é um coração orgulhoso. Um coração sem humildade. Humildade essa que só existe em Cristo Jesus. Eu vou te falar. Você só está jejuando, quem está jejuando, porque você está em Cristo Jesus. Pelo contrário, estaria fazendo uma dieta, um jejum intermitente, que é o que um coach te passa. Mas nós entendemos que um jejum seguido em Cristo Jesus vai te dar uma saúde muito boa. Já experimentado seguir um jejum, crendo que o jejum é um preço pago por você amar a Deus e, consequentemente, a sua saúde ser melhorada? Isso acontece, igreja, se você quiser que aconteça. Antes de levantar, ele precisa de quebrar.
Isto é, antes de Jesus levantar você para viver completamente esse propósito, e ser digno e capaz para anunciar o Evangelho, Ele vai te quebrar. E quebra-se primeiro do orgulho, por isso é necessário se humilhar. Então só vir aqui na frente aquele dia, só falar que você se batizou, não é o suficiente para viver o propósito. É necessário se humilhar um pouco mais. É necessário quebrar esse coração e falar, olha, eu preciso de ajuda, olha, eu preciso me dedicar mais, eu preciso ler mais, eu preciso me entregar mais, porque você não é vítima. Eu aprendi, não somos vítima de nada, seja do poder público, seja do governo, seja do que for. Você está exatamente onde você quer estar, porque você quis estar nesse ponto. Eu falo para algumas pessoas, estamos ouvindo a mesma mensagem há 8 anos. Você escolheu o que fazer com essa mensagem em 8 anos. Alguns conseguiram ouvir e estão criando raízes, estão desenvolvendo, outros não. Outros precisam recomeçar. E atendendo uma pessoa mês passado, ela falou, só de eu te falar para você que eu quero ajuda, eu estou me sentindo muito humilhada. Falei, é o primeiro passo para você viver o propósito com Deus. E precisamos seguir isso. Ele vai te destruir. E o segundo princípio, deixa eu voltar aqui em cima, é o caminhar com Cristo. Aí você fala, mas eu estou vindo à igreja com frequência. Eu estou até no grupo de louvor, eu sirvo no diaconato, eu cuido das crianças. Eu posto meus stories com uma frase bíblica ali no comentário, bonitinho. E aí você fala, olha, eu estou caminhando com Cristo, presbítero. Falei, os discípulos também estavam caminhando com Cristo. E olha que naquele dia ninguém estava com ele no pé da cruz para ser crucificado junto. O povo também estava caminhando com Moisés, seguindo ele no deserto. Mas quando apertou a situação, eles queriam voltar para do Egito e comer suas panelas cheias de cebolas e peixe. Não importa quantos açoites eles iriam levar, quantos tijolos eles teriam que produzir, quanto barro para Faraó eles teriam que amassar. Mas quando vinha a dificuldade, porque o coração deles não estava quebrantado naquele dia, porque o coração deles não era humilde o suficiente, eles voltavam para trás. Caminhar com Cristo é algo muito sério, igreja. Como foi falado no começo, é um estilo de vida. Você escolhe viver isso, você decide viver isso todos os dias. Tenho entendido algumas coisas, e vou te falar, a decisão diária para viver o seu chamado, para viver o seu propósito, é você falar assim todos os dias. Não importa o quão desanimado você esteja, o quão difícil seja a caminhada, ore por disciplina. Disciplina é fazer o que tem que fazer, como tem que fazer, na hora que tem que fazer. Você tem que orar. Não importa o quão cansado você esteja. Sabe por quê? Porque cansado você liga a TV e assiste. Cansado você vai na academia. Eu conheço pessoas que cansado vão à academia. Cansado você faz aquilo que te dá prazer. Eu conheço pessoas que cansado, depois de um dia todo de trabalho, quer ir para uma balada. Mas quando entende que quer caminhar com Cristo, eu estou cansado demais. Meu filho me deu muito trabalho hoje. Olha, meu marido não está legal comigo hoje, então eu não vou orar. Então você está punindo a Deus por causa do seu marido, ou o marido pela esposa. E isso acontece no casamento, você só não sabe que o seu consciente está alimentando isso. Aí vocês lembram que o pastor falou sobre algo que aconteceu na infância de uma pessoa, que quando aconteceu aquilo, porque o pai falou muito alto, a mãe falou muito alta, as amígdalas dela desenvolveu algo que liberou uma substância no seu corpo, que o seu corpo suou frio, o coração bateu mais forte. Os psicólogos chamam isso de janela killer. Killer é assassino, é uma janela assassina dentro de você. Então, todas as vezes que você tentar desenvolver algo para o seu crescimento, que vai te causar essa sensação, essa janela vai gritar mais alto do que a sua disciplina, vai falar o seguinte, olha, não precisa, para, descansa, você merece. Isso no mundo espiritual são setas malignas, são palavras usadas contra o de demônio contra você, para você entender que você merece, que você tem que ter o seu tempinho, que você merece sentar e relaxar um pouquinho. Mas naquele mesmo momento que você para e relaxa um pouquinho, você deixa de crescer, você abandona mais um pouquinho o seu caminhar com Cristo. Então se você ia dar 2 passos aquele dia, no outro dia você tem que vai dar 4. Mas daí você não vai conseguir dar 4, porque 2 foi difícil, mas imagine 4 passos. E de repente você está devendo 60 passos do Evangelho, e sabe o que você fala? Eu não consigo, está difícil. Pastor prega tudo demais, não faz sentido isso, olha, eu mereço, tadinho de mim, estou longe de casa, estou longe da terra prometida, porque lá os cachos de uvas eu não posso carregar, mas ninguém nunca falou que você ia carregar um cacho de uva na terra prometida, ele ia te dar leite e mel, ia saciar você e te prosperar. O caminhar com Cristo permite isso.
Mas aí os discípulos acharam, porque eles estavam todos os dias na congregação com Cristo, porque eles andavam lado a lado com Cristo, as outras pessoas não andavam, porque eles falavam, olha, eu estou seguindo o mestre, e nós estou carregando a Bíblia e vou à igreja, porque os homens estavam livres do Egito, estavam caminhando para a terra prometida, eles achavam que estavam bem com o seu Criador, eles estavam bem no seu propósito, estavam bem no seu chamado, mas não estavam. Eles só estavam caminhando, sem saber para onde estavam indo. Para onde eu devo ir? Devemos saber para onde devemos ir. O caminhar com Cristo é um objetivo. Para onde o caminhar com Cristo te leva? Você sabe a resposta? Para a cruz. Para onde o caminhar de Cristo te leva? Te leva a renúncias. Porque o caminho é estreito e cheio de pedras. Porque a porta para o céu é estreita. E quem quiser chegar a ela, deverá passar por ela. O caminhar com Cristo é muito estreito. E o problema, aleluias, que você não está conseguindo caminhar, é porque as palavras lançadas, as pregações que você tem ouvido, e tudo que você ouviu sobre o Evangelho até hoje, não criou raízes no seu coração. É aquele solo raso, que é lançada a semente, e ela até cresce um pouco, gerando uma plantia, mas vem um sol e a queima. Ou vem uma tempestade, bate um vento e a derruba. O vento leva ela para onde ela quiser. E eu gosto quando nós aprendemos que devemos ser como o cedro de Líbano. É uma semente lançada em um terreno muito bom. E aquela semente começa a crescer. Só que ninguém vê ela crescer, porque ela não tem que ganhar aplausos. Ela só tem que crescer. Então o cedro do Líbano está crescendo para baixo. Hoje ninguém pode ver o que ele está fazendo. O seu devocional é no seu secreto. A sua leitura diária é no seu secreto. E em presencial você dá frutos que glorifica a Deus. O seu jejum é no secreto. Por isso tem que estar bem e amando a Deus. Porque o jejum libera a dopamina. Dopamina é alegria, é felicidade. Você só consegue fazer isso porque você ama a Deus. E que maior expressão de amor, de felicidade, senão um amor. Então, em 5 anos, o cetro do Líbano cresce de uma forma, lá para baixo da terra, que pode suportar as maiores tempestades a servir. Pode suportar qualquer raio, qualquer sol quente, ela não vai queimar. Porque está buscando força lá do fundo, do lugar que ela plantou e ninguém viu. Então começou a germinar um fruto, começou a crescer o cetro. E quando as outras árvores cresceram primeiro que ele, veio a tempestade e derrubou aquelas árvores. Veio o sol e queimou outras. Mas o cetro do Líbano, que teve o seu relacionamento no íntimo com Cristo Jesus, esse vai começar a crescer, vai começar a ter um tronco forte, galhos fortes, frutos suficientes para alimentar pessoas. Se você decidir preparar o seu solo. Terceiro princípio, para conseguir viver o seu propósito, é se arrepender. E novamente eu volto, porque talvez você deve ter pensado, olha, mas eu estou no Evangelho, como é que eu não me humilhei ainda? Eu estou no Evangelho, como é que eu tenho que me arrepender? Existe uma pergunta a ser feita às pessoas. Uma pergunta a ser feita apenas no íntimo com essa pessoa. E a resposta dessa pessoa vai te mostrar que ela não está arrependida. Vou te perguntar hoje. Se Jesus te aparece e fala, olha meu filho, eu tenho um plano maior para você. Você aceita? Se você estiver arrependido, você vai aceitar. Se você não estiver arrependido, você vai falar o seguinte, olha Jesus, eu acho que eu tenho que me preparar um pouco mais para isso, que é muita coisa. Olha, eu não estou pronto ainda. Olha, eu achei que eu estava pronto, Jesus, mas agora que você me falou, eu estou achando que não vai dar para mim seguir esse seu plano, não. Dá mais um tempinho para mim. Eu estou sendo um pouco, usando uma frase menos agressiva, igreja. E eu não sei que transgressão é essa que você tem no seu íntimo, que coração duro é esse que você tem, que você não se humilha e não se arrepende. Porque sem a metanoia, você não vai conseguir nada com Cristo. Sem metanoia, o dinheiro fala mais alto, então você está servindo a Mamon. E é o único ser que chama-se de Deus, além do nosso Deus vivo. Sem se arrepender, é muito fácil me distrair.
Sem me arrepender, é muito fácil eu ler qualquer outro livro, mas não ler uma Bíblia. Porque provavelmente a Bíblia não é importante quando não lemos. É isso que eu entendo quando uma pessoa fala, eu não estou lendo a Bíblia, porque a Bíblia não é importante. Quando eu vejo que a pessoa não vem na igreja, eu entendo que a igreja, uma vida com Deus, um caminhar com Deus não é importante para ela. Porque se fosse importante, ela teria se programado para falar, olha, o meu domingo é sagrado. Não me vitimizando, igreja, mas já tive problemas com minha família, porque no domingo eu não queria faltar da igreja. E para mim isso está tranquilo. Eu não tenho porquê deixar de vir na igreja se na segunda eu posso ver minha família. Isso para mim é sagrado, porque eu trabalho durante a semana. Converso um pouco com o pastor sobre a minha rotina. E domingo é o único momento que eu tenho para vir na igreja. E é muito fácil para mim, o Maciel, falar, olha, pastorzão, eu não vou hoje na igreja porque eu vou ver minha família, sabe? Eu estou trabalhando muito e eu não vejo minha família de domingo. Então, quantas oportunidades eu tive de falar isso para ele? E eu falei não para minha família. E está tudo bem contar isso, se eles entendem, ok. Se eles não entendem, no dia que eles começarem a caminhar com Cristo, eles vão entender. Estou lançando uma semente, estou lançando um fruto, e ele vai gerar algo. Estão me entendendo? Estão comigo? Existem transgressões que você guarda com muito carinho. Existem distrações na sua vida que é mais importante do que a atenção ao Evangelho. E existem preocupações mais importantes do que a paz em Cristo Jesus. Foi como o pastor falou em Diz Minha Oferta, nos preocupamos tanto que nos esquecemos de quem pode prover em nossas vidas. E Jesus, ele provê em nossas vidas. Se você permitir uma vida de caminhada com Ele, se o seu coração estiver humilhado, e por esse momento o seu coração estiver arrependido. Porque se você estiver arrependido, irmãos, Ele pode fazer milagres na sua vida. E você vai entender que você vai orar e não vai precisar falar nada para Ele do que você quer. Porque é uma consequência, tudo que você quer acontecer. Ei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Acreditem nesse versículo. Primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Talvez essa distração que prende você é que você ainda não aceitou para ser parte do corpo 100%. E que corpo é esse? Para você hoje é essa igreja. Quando eu falo para vocês, no começo que eu falei, que eu não estou pronto para sair da bênção do pastor, é porque eu preciso desse corpo para caminhar, para seguir com o ministério. Você precisa entender isso, você está aqui, o meu irmão do lado precisa de você, e você precisa do que estão ao seu lado. Isso é um corpo. Arrepender e humilhar é entender isso também. É um dos pontos para viver. É entendermos que temos que crescer, e se não crescermos, ficamos parados. E não é só você que para, é o corpo que para. Amém? Eu pergunto, se você não tivesse parado até aqui, e apesar que você está aqui, se você tivesse orado mais, como você devia ter orado, jejuado mais, como você devia jejuado, tido mais conhecimento para pregar mais o Evangelho aqui em cima, ou seja, onde você estiver, aonde esse ministério estaria? Ou você acha que crescemos o máximo que podíamos crescer até aqui? Esse é o ápice, não precisava crescer mais, é o tempo de Deus. O que o Senhor queria aconteceu até aqui, então estamos no propósito. Eu não consigo acreditar nisso. Porque se pessoas tivessem se mantido no Evangelho, aquela porta estaria totalmente fechada. E não teríamos problemas com a conta de luz, e os 4, 6, 8 ar-condicionados que estariam aqui, e eu suaria bem menos. Mas a pessoa falou, olha, eu não estou pronto para me arrepender, eu não estou pronto para caminhar com Cristo, e eu não posso me humilhar agora. Isso é muito sério, igreja. Porque se levarmos ao Evangelho o pé da letra, almas poderiam vir mais a esse encontro, a essa reunião. E outras almas feriam. E eu me pergunto, quantas almas eu deixei de ganhar no meu momento de DP, que eu fiquei malzinho aquele tempo? Eu pergunto, quantas almas pessoas deixaram de ganhar porque não estão se arrependendo, não estão caminhando com Cristo verdadeiramente e não estão se humilhando como devia se humilhar? Você não é tão importante como você pensa que é. Eu não sou tão importante como eu penso que sou. Almas são importantes.
mas estamos preocupados demais com os nossos planos. Como o pastor falou, com a nossa Shopee, com o nosso Mercado Pago, estamos preocupados demais. E precisamos melhorar isso, igreja. Porque se conseguirmos conquistar o arrependimento verdadeiro, os espinhos vão ser arrancados das nossas vidas. Aquilo que te sufoca não vai te sufocar de novo. Aquilo que te prende e não deixa você sair dessa cadeira, que não deixa você dar um passo a mais. Olha, essas correntes são quebradas. E é possível você, que se você quiser ouvir correntes serem quebradas. As setas que te machucam vão vir em você, mas você vai entender que você pode orar e ser bloqueado contra isso. E aí que eu falo sobre quando eu falei que eu baixei a guarda essa semana, por um simples cuidado. Mas graças a Deus, Deus é bom e maravilhoso. Há um tempo atrás eu não sabia disso. Talvez você ainda não entenda isso, mas é possível entender. Já parou para pensar quantas vezes você baixou a guarda só esse mês? E você nem sabe que você baixou a guarda? Até porque você deve estar no jejum. Até porque você deve estar vindo na igreja com muita frequência. Então, você não baixa a guarda. Você não precisa se arrepender de nada. Mas se entendermos que somos fracos e falhos, e é na nossa fraqueza que o poder do Senhor se glorifica, você vai entender quanto dependemos dEle. O quanto precisamos dEle para crescer. E então, precisamos entender que para ser uma boa terra, para deixá-la cheia de coisas que o mundo não vai roubar, que a semente não será roubada, então os seus sonhos serão possíveis ser realizados, porque não vão ser arrancados de você. Eles não vão ser sufocados pelo seu subconsciente, pelos seus traumas. Os espinhos também são os seus traumas. E existem traumas em pessoas. Eu conheço pessoas que eu oro a Deus, para que Ele me permita conversar com elas, porque eu sei os traumas que impedem ela de acreditar que Cristo existe. E quando ela se libertar desse trauma, ela vai ter que enfrentar uma batalha de acusação. E você só vence a acusação do maligno se você estiver em Cristo Jesus, porque Ele vai te dar o escudo necessário, vai te dar o capacete necessário, vai te falar as palavras necessárias em oração e a espada para vencer Ele. Pelo contrário, você é derrotado. São processos e camadas no seu subconsciente que só é possível em Cristo Jesus. E então os seus sonhos começam a se tornar realidade. O seu propósito começa a florescer porque você se arrependeu e decidiu viver uma metanoia. Então sua relação com Deus começa a realmente ser verdadeira e sincera. Você começa a entender que não existe nada mais importante do que o Evangelho. Você começa a entender isso. Que o seu compromisso com a igreja é muito gigante, tem que ser muito maior. Arrependimento não é tristeza, ela é transformação. Arrependimento vai te transformar na verdadeira pessoa que você tem que ser. O seu nome está lá no mundo espiritual. E ele precisa ser chamado pelos anjos. Ele vai gritar o seu nome. E você vai escutar o seu nome. Então naquele momento, o mundo espiritual vai entender quem é você. A sua identidade será revelada. E vou te falar, o inferno vai começar a ter atenção contra você. E você só consegue vencer isso em Cristo Jesus. Mas primeiro precisa se arrepender. Mas se vencemos esses estágios, e entendemos que eu estou humilhado, e eu sou humilde em Cristo Jesus. Só existe humildade em Cristo Jesus, entenda isso. Se uma pessoa chegar em você e falar, olha, eu sou humilde, aquela pessoa não é humilde. Porque a primeira vez que você tocar na vida dela, vai se ofender. E humildade é sinal que você não se ofende com nada. Ou com a maioria das coisas, porque somos humanos. Então, é difícil não se ofender com tudo. Essa terra vai chegar e você vai entender que você está verdadeiramente caminhando com Deus. O jejum é um amor. A leitura é um amor. Tudo é um amor. Você vai entender que você está verdadeiramente vivendo uma metanoia e arrependido de tudo aquilo que te afasta de Deus. Seja uma simples música, seja um livro que você dá mais atenção do que a leitura diária da Bíblia. Porque daí você vai entender que hoje você é uma terra boa. Se você não é, você precisa alcançar ser o solo de uma terra boa. Solo este que vai ser lançado sementes, e as sementes, os frutos, são a palavra de Deus. É a palavra de Deus, não existe outro meio. Entenda, você não vai conseguir orar se não tiver relacionamento com a palavra de Deus.
com as mensagens que são pregadas. Não é só o que está escrito, é tudo que homens de Deus, como a W. Tozer, Joyce Prince, seja Wesley, seja John Bruan, todos esses homens, eles leram a Bíblia e pregaram. Charles Finney, Charles Spurgeon, esses homens, eles pregaram. Então, tudo que eles pregam são palavras de Deus. E você vai entender que ouvir pregações e ser alimentado vai te edificar para viver o propósito de Deus. Vivendo o propósito de Deus, você vai entender que ficar no sofá sentado, seja lá o que for fazer, não é importante se não ouvir uma palavra de Deus. Estava hoje fazendo uma visita. Eu tive a honra de ser padrinho de uma nenenzinha muito linda. Estou apaixonado por ela. E meu amigo falou, massa, compra meu Play 4, cara, eu preciso vender ele. Eu falei, meu irmão, você quer matar eu? Quer acabar com o meu casamento? Quer acabar com a minha vida com Deus? Você tá maluco? Calma, massa, não me oferece essas coisas não, você tá doido? Eu me conheço, pô. Na minha época eu ficava das 10 horas no videogame, já virei à noite, fui trabalhar e voltei pro videogame. Eu lá quero isso pra minha vida de novo? Você tá doido? Aí eu olho lá em casa, eu falo, pô, eu posso comprar um videogame, né? Você está trabalhando, eu fico aqui, 1 horinha por dia não faz mal. Mas, irmão, eu me conheço. Eu sei que 1 horinha não é suficiente, eu não vou passar de uma fase, eu vou procurar saber porque eu faço para passar daquela fase. Aí eu vou me dedicar, eu falei, rapaz, meu sonho é ter um videogame, você não tem noção. Eu repeti de ano por causa de videogame, entre outros fatores. Né? Eu não estudava, eu jogava videogame, não tinha muito o que fazer. Então eu sei que videogame não vai me fazer bem. Você sabe aquilo que te afasta de Deus. Ou aquilo que você fizer e vai te afastar de Deus. Você sabe o que é. Uma terra de solo bom vai conseguir identificar isso. E você não vai entender, você não é vítima. Você sabe o que é certo e o que é errado. O bem que eu devo fazer e esse eu não faço, nisso eu estou pecando. O que eu tenho mais prioridade, além de Deus, eu estou pecando. Aquilo que me afasta de Deus e eu aceito, eu estou pecando. Se eu aceito ser um escândalo, eu estou pecando. Se eu aceito não amar, eu estou pecando. Se eu não jejuo porque eu não quero, eu estou pecando. Estava vendo algo e um jogador ele passou mal no campo. E o campo é muito grande, né, Wellington? E aí o cara estava lá na marca do gol lá. E ele passou mal, caiu no chão e chamaram os médicos. Então estavam os médicos do outro lado do campo, altamente acima do peso, correndo assim. Tá. Aí veio um jogador, a milhão, atravessou o campo, pegou as malas e foi correndo. Até o jogador para tentar ajudar o jogador. Aqueles médicos não estavam preparados para viver o propósito deles. Eles não se cuidaram. Podia ter todo o conhecimento necessário para salvar a vida do jogador, para dar os primeiros cuidados para aquele jogador necessário para ir até o hospital. Mas eles não se prepararam para aquilo. Porque a preparação é algo muito completa. Não é só ele saber o que tem que fazer. É ele estar pronto para fazer o que tem que fazer, na hora que tem que fazer e como tem que fazer. O Evangelho é tudo isso. Você está pronto para fazer o que tem que fazer, na hora que tem que fazer e como tem que fazer. Então você vai entender que essa terra boa vai ser lançada as sementes, que é o Evangelho. E você vai estar pronto para gerar frutos. Fruto esse para o qual fomos chamados quando nascemos. Fruto esse que é o fruto que glorifica a Deus. E Jesus fala, em Mateus, no capítulo 7, que a árvore que não dá fruto era arrancada e lançada ao fogo. Se você não está dando fruto porque você acha que você está cansado demais, eu tenho uma palavra para te falar. A árvore que não dá fruto é arrancada e lançada ao fogo. E se Deus pudesse te mostrar como esse fogo é quente, como um homem, não importa o quanto foi a vida dele, ele foi forte o suficiente aqui, encarava todo mundo, chamava para porrada, mas no inferno ele chorava, porque ele não tinha como lutar contra aquilo. Vocês poderiam entender o quanto isso é sério. Aleluias. A maior marca que alguém se encontrou com Cristo, a maior marca que alguém está vivendo o seu propósito é o fruto. Já ouviu aquela frase? Me diz com quem tu andas, eu digo quem tu és. Me mostra o teu fruto e eu digo que você está vivendo o seu propósito. Senta comigo com um cafezinho da tarde. Eu vou tomar bastante café e comer bastante bolo. Se tiver o bolo. Né, João e Bia? Cheguei na casa deles esses dias, tinha 3 bolos. Falei, rapaz, eles não entenderam que eu mudado, não. Então vou comer os bolos, viu? Já tá ali. Mas eu aprendi aí na casa dos outros e comer pouco, igreja. Aí em casa eu como bastante.
Mas aí, nesse momento, eu pergunto, e os seus frutos? Então, você vai ter algo para contar. Se você tem frutos para contar, então você está vivendo o seu propósito. Eu te pergunto agora, e os seus frutos? Podemos chamar para uma sessão de testemunho? E a igreja vai passar o resto da noite aqui, porque tem muito a ser contado? Ou precisamos passar por uma fase, por um tratamento? E isso não é vergonhoso, igreja. Humilhar-se é algo benéfico, arrepender traz salvação, 2 Coríntios, no capítulo 8. O arrependimento, segundo Deus, traz a salvação, ele traz vida. Então, se decidimos hoje mudar a decisão do nosso dia a dia, se decidimos hoje realmente amar Cristo verdadeiramente, teremos um encontro com Ele. Amém? Para concluir, igreja, entenderam os princípios? Humilhar-se, caminhar com Deus, se arrepender e ser uma terra que possa dar bons frutos. Essa terra que possa dar bons frutos, como que é o nome aqui? Constância. A terra que dá bons frutos é glorificar a Deus, amém? O processo é oração, leitura da palavra, renúncia, viver em constância diariamente. Porque Deus, Ele quer apenas lançar uma semente no seu coração. Ele só precisa de um momento. Eu gosto quando eu aprendi que para as pessoas viver o novo nascimento é um piscar de olhos. Aquele momento seu coração pode estar tão quebrantado e transformado, arrependido com Cristo, que você vai piscar e você vai ter uma experiência de 1 hora, 2 horas em 5 segundos. Vocês conseguem entender isso? Viver algo por 12 horas, mas se passar 2 horas, é o que Deus permite na sua vida. O novo nascimento permite isso. É você estar ali em um tempo que você não pode contar, mas Deus está vendo o seu coração e por isso é liberado algo no seu coração. Alguns precisam se humilhar, outros precisam verdadeiramente caminhar com Deus e outros já estão no ponto de se arrepender, para que possamos estar fruto com Deus. E nesse momento eu convido você a se colocar de pé e vamos entender em qual estágio você está. Qual o solo é o seu coração essa noite? E vamos quebrantar o coração. Vamos preparar o caminho desse coração. Vamos causar um arrependimento verdadeiro nesse coração. Porque o nosso único objetivo e propósito é glorificar a Deus. Se não for para te adorar, para que nascemos? Se não for para servir a Deus, para que estamos vivendo? É só para o nosso ego? É só para falar que eu estudei, me formei, tenho um diploma? É para falar que eu tenho um cargo em uma igreja? Não. Isso não vai contar nada quando a cruz estiver no seu ombro. E você vai entender, a cruz não é pesada. Porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Amém?